Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 16 de maio. O Supremo Tribunal Federal julga inconstitucionais atos do Ministério da Justiça sobre dossiês contra antifascistas. Segundo o plenário, as atividades de inteligência devem respeitar o regime democrático, onde não se admite a perseguição de opositores e o aparelhamento político do Estado. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Partidos políticos pedem no STF a implementação de um plano nacional para enfrentar o racismo nas instituições. STF valida conjunto de leis que define como pode ser usada a CID Combustíveis. E ainda, Supremo e Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil firmam acordo para veicular na TV Justiça e na Rádio Justiça conteúdo educativo e jornalístico produzido pela Atricom. Por maioria de votos, o plenário do Supremo declarou inconstitucionais atos do Ministério da Justiça relativos à produção ou compartilhamento de informações sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas e as práticas cívicas de pessoas identificadas como antifascistas, que, atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livre expressão, reunião e associação. A ação foi movida pela Rede Sustentabilidade, que apontava a suspeita de que o Ministério da Justiça teria aberto uma investigação sigilosa e produzido um dossiê contra um grupo de mais de 500 servidores públicos críticos do atual governo. Em seu voto pela procedência do pedido, a relatora, a ministra Carmen Lúcia, reforçou que as atividades de inteligência devem respeitar o regime democrático, no qual não se admite a perseguição de opositores e o aparelhamento político do Estado. Segundo a ministra, o uso da máquina estatal para a colheita de informações de servidores com postura política contrária ao governo caracteriza desvio de finalidade e afronta direitos fundamentais. Em julgamento no plenário virtual, os ministros do Supremo validaram um conjunto de leis que define como a contribuição de intervenção no domínio econômico, CID Combustíveis, pode ser usada. A contribuição está zerada desde 2018, após a greve dos caminhoneiros. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava a validade de duas leis que tratam da destinação dos recursos arrecadados com a CID Combustíveis. Segundo a PGR, a contribuição só pode ser usada para o pagamento de subsídios a preços ou transporte voltados ao setor, financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás e o financiamento de programas de infraestrutura. Porém, para a Procuradoria, as legislações teriam permitido outros usos para o dinheiro. Ao analisar o caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam diferente. Para a Corte, as leis questionadas não abriram brecha para que o governo use a quantia para outras finalidades, como o custeio de despesas correntes da administração pública. Por unanimidade, foi adotado o entendimento da relatora, ministra Rosa Weber, de que não dá para concluir que a legislação permitia ao governo federal o uso dos valores arrecadados pela CID para outros fins, além dos previstos na Constituição. A contribuição de intervenção no domínio econômico, conhecida como CID Combustíveis, foi instituída para assegurar um montante mínimo de recursos para investimentos relacionados ao setor. De 2002 a 2012, a CID arrecadou 76 bilhões de reais. A contribuição, no entanto, está zerada desde 2018, após a greve dos caminhoneiros. 7 partidos políticos pediram ao Supremo Tribunal Federal a implementação de um plano nacional de combate ao racismo nas instituições. A ação é para que o Poder Judiciário entre em diálogo com os demais poderes, determinando e acompanhando medidas para a garantia de direitos fundamentais. Os partidos políticos entraram com a ação no Supremo a pedido da Coalizão Negra por Direito, que reúne mais de 250 organizações e entidades do movimento negro e antirracista. Eles pedem ao STF o reconhecimento do estado de coisas institucional pelo desmonte de políticas públicas para pessoas negras e o alto índice de mortes dessa população. Na petição, os partidos alegam, segundo dados do IPEA, a chance de um negro ser assassinado é 2,6 vezes maior do que a da pessoa não negra.
E de acordo com o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, a letalidade policial atingiu 78,9% da população negra. Os partidos também pedem que o governo federal faça um plano nacional de enfrentamento ao racismo institucional no prazo de 1 ano. Dentro desse plano, sugerem a criação de centros para o atendimento de pessoas vítimas de preconceito e de cursos sobre o enfrentamento ao racismo para os que trabalham em segurança pública. A relatora da ação é a ministra Rosa Weber. E o STF e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil assinaram um acordo para veicular, por meio da Rádio Justiça e da TV Justiça, conteúdos produzidos pela Atricom. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, foi criada em 1992. A instituição estimula a troca de informações e experiências entre os integrantes dos tribunais de contas, ao mesmo tempo em que apoia o desenvolvimento de estratégias e ferramentas para aprimorar a eficácia dos sistemas de controle da administração pública. O presidente da entidade, César Miola, veio ao Supremo para assinar um acordo de cooperação com o STF. A assinatura foi no gabinete do diretor-geral. E é dentro dessa perspectiva de contribuir para o aperfeiçoamento da atuação dos tribunais de contas, do sistema de controle, do próprio controle interno, da melhoria da gestão e da governança, que nós temos desenvolvido uma série de ações de fortalecimento, de um lado, do âmbito institucional e também de diálogo com a sociedade. E aqui se coloca bem esse acordo com o Supremo. Esse acordo vai permitir que conteúdos educativos, informativos e jornalísticos produzidos pela Atricom sejam veiculados na TV Justiça e na Rádio Justiça a partir de agora. Inicialmente, serão 9 boletins semanais na programação da rádio. A iniciativa tem como objetivo ampliar o diálogo com a sociedade. Nós entendemos que é um espaço a ser utilizado e também aproveitamos para nos colocar à disposição, porque o sistema de controle, integrado por 33 tribunais de contas, ele dialoga diretamente com a gestão, com a governança, com a administração pública. No encontro, o presidente da Atricom também apresentou ao diretor-geral do STF o marco de mediação de desempenho dos tribunais de contas. O projeto é o principal instrumento de avaliação dos tribunais de contas do Brasil, incorporando as diretrizes da Atricom. Representantes da Coalizão para a Defesa do Sistema Eleitoral entregaram hoje ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin, uma carta em que criticam o presidente Jair Bolsonaro e o que chamam de ataques do chefe do Executivo à Justiça Eleitoral e ao sistema brasileiro de votação. O documento é assinado por mais de 20 entidades. Nele, o grupo pede que o TSE solicite ao governo federal informações sobre o uso de supostos instrumentos ilegais de espionagem e também que a Corte garanta de forma efetiva o acesso de grupos minoritários ao fundo eleitoral. Em declaração, Fachin disse que a democracia é inegociável e que não se pode ir além nem ficar aquém da Constituição. O ministro também defendeu a segurança e a transparência do processo eleitoral. E o ministro Edson Fachin participou na Bahia de um congresso de magistrados. Ele aproveitou a oportunidade para ir ao TRE e chegou até a atender uma eleitora baiana. Sabe a certidão de quitação eleitoral? Aquele documento que prova que a gente está em dia com a Justiça Eleitoral e é exigido para tomar posse em concurso público, obter empréstimo na Caixa Econômica Federal e outras coisas? Pois é, a Núbia precisou de uma. Ela entrou no site do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e foi tirar a certidão por meio do NAVE, o Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor. Até aí, tudo normal. Mas o atendimento dela teve um detalhe bem especial. Seu nome é Núbia Bulhões Santos. O meu é Luiz Edson Fachin. Tudo bem com a senhora? Foi feito pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. Que honra, hein? Além de eu conseguir resolver a minha situação, que era a emissão, verificar a questão da quitação eleitoral, o fato de estar me comunicando com o presidente do TSE. Então, para mim, isso foi de grande honra, porque ele, além de orientar, ele também conversou comigo um pouco a respeito das eleições, da necessidade
de estarmos em dia. Operadora de planos de saúde que decidiu pelo rompimento de contrato terá que indenizar empresas de telemarketing. Os detalhes no próximo bloco. Parabéns pelos 20 anos de trabalho estratégico da TV Justiça. Ela é um canal fundamental para alinhamento entre todos os 200 milhões de cidadãos brasileiros, que todos têm necessidade de ter informações sobre as leis, sobre as estratégias de trabalho do judiciário, sobre os desafios para serem enfrentados coletivamente. E é somente a partir desse alinhamento que a gente vai poder cumprir a responsabilidade compartilhada, especialmente para a garantia prioritária dos direitos dos cidadãos mais jovens, que são as crianças e adolescentes. Operadora de planos de saúde que decidiu unilateralmente pelo rompimento de contrato terá que indenizar empresas de telemarketing. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais feito por duas empresas de telemarketing, por entender que a operadora de saúde, ao decidir pela resilição unilateral, respeitou os prazos expressamente previstos no instrumento contratual para o exercício do direito de denúncia. A resilição unilateral é o meio lícito para que uma das partes sujeite a outra ao exercício do seu direito de extinguir o vínculo contratual. No entanto, aqui no Superior Tribunal de Justiça, a relatora do recurso especial das empresas, ministra Nancy Andrighi, explicou que, segundo o artigo 473 do Código Civil, o prazo expressamente acordado será plenamente eficaz desde que o direito à resilição unilateral seja exercido quando já transcorrido o tempo razoável para a recuperação dos investimentos realizados pela outra parte, para o cumprimento das obrigações assumidas no contrato. Seguindo esse entendimento, a terceira turma reconheceu ter havido abuso no direito de denúncia por parte da operadora de planos de saúde, que rompeu unilateralmente o contrato, sem que fosse respeitado o prazo razoável para a recuperação dos investimentos que as empresas de telemarketing fizeram para cumprir as obrigações assumidas. Dessa forma, o colegiado deu provimento ao recurso especial para condenar a operadora a indenizar as autoras pelos danos materiais decorrentes da denúncia do contrato a serem apurados na fase de liquidação de sentença por arbitramento. Um homem condenado por violência doméstica não pode fazer curso de reciclagem para vigilantes profissionais. A decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia teve origem em ação anulatória proposta por um candidato ao curso de reciclagem para vigilantes profissionais. Condenado pela prática de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, com sentença penal transitada em julgado e pena já cumprida, o homem pretendia obter autorização para matrícula no curso, o que é necessário para o exercício da função de vigilante. Mas a ação anulatória foi julgada improcedente em primeiro grau, depois que a matrícula não foi aceita pela Polícia Federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região autorizou a matrícula ao fundamento de que não seria razoável impedir o autor de exercer a profissão por ter cometido crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico. No recurso especial ao STJ, a União pediu para restabelecer a sentença que considerou não haver ilegalidade na recusa à matrícula do condenado. O relator, ministro Sérgio Cuquina, destacou o entendimento predominante no STJ, segundo o qual é válido recusar a inscrição em curso de reciclagem para vigilantes profissionais de condenado por uso de violência ou que demonstre comportamento agressivo incompatível com a função, porquanto configurada a ausência de idoneidade do profissional. Com isso, a primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da União. Em mais uma decisão, o STJ definiu que gratuidade de justiça para microempreendedor individual e empresário individual exige apenas declaração de falta de recursos. Os ministros da quarta turma entenderam que para a concessão do benefício de justiça gratuita ao microempreendedor individual e ao empresário individual, basta a declaração de insuficiência financeira, ficando reservada à parte contrária a possibilidade de impugnar o deferimento.
Com isso, por unanimidade, os ministros consideraram que a caracterização de ambos como pessoas jurídicas deve ser relativizada, porque não constam no rol do Código Civil. Com esse entendimento, o colegiado negou o provimento ao recurso especial em que uma transportadora, ré em ação de cobrança, impugnou a gratuidade concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo aos autores, que eram 2 empresários individuais. O juiz de primeiro grau havia indeferido a gratuidade, considerando que os autores deveriam comprovar a necessidade porque seriam pessoas jurídicas. Mas a Corte Paulista entendeu que a empresa individual e a pessoa física se confundem para este fim. Ao STJ, a transportadora alegou que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira não se aplica ao microempreendedor e ao empresário individuais, porque não seriam equiparáveis à pessoa física para fins de incidência da gratuidade de justiça. O relator do recurso, ministro Marco Buzzi, pontuou que, para o efeito de concessão do benefício, a simples atribuição de CNPJ ou a inscrição em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas naturais que estão por trás dessas categorias em pessoas jurídicas propriamente ditas. Para o relator, é imprescindível entendê-las, neste caso, como efetivas pessoas físicas ou naturais, em respeito aos preceitos e princípios gerais e constitucionais, de mais amplo acesso à justiça e ainda ao princípio da igualdade. A Justiça Federal da Primeira Região entendeu que a relação profissional entre candidatos e integrantes de banca examinadora de concurso público não implica imparcialidade no resultado. Classificada em segundo lugar para o cargo de professora assistente na Universidade de Brasília, entrou na Justiça pedindo a desclassificação do candidato aprovado em primeiro lugar. Ela alegou parcialidade da banca examinadora por suposta amizade entre o candidato e o presidente da banca. Na ação, a autora sustentou que teria havido um favorecimento ao primeiro colocado com a prorrogação do prazo para tomar posse a fim de concluir o doutorado, título sem o qual não preencheria os requisitos para o cargo. O caso foi parar na 5ª turma do TRF1, que negou o pedido da candidata. O relator do processo, desembargador federal Souza Prudente, entendeu que a relação profissional entre candidatos e integrantes da banca examinadora não conduz à conclusão de parcialidade no resultado. Sobre a prorrogação do prazo para a posse, o desembargador ressaltou que o benefício está previsto em lei e que, por se tratar de um adiamento por motivo de estudos complementares, atende ao interesse público. O Ministério Público Federal se manifestou favorável ao pedido de mandado de segurança para acesso à Universidade Federal sem comprovação de vacina. Para o Ministério Público Federal, os reitores são incompetentes para editar normas de combate à pandemia e de controle da saúde pública e não podem se valer da autonomia administrativa conferida às universidades pela Constituição para legitimar os atos expedidos pela Universidade Federal do Tocantins, justamente porque nela não existe a atribuição de cuidar da saúde coletiva. O procurador do caso lembra que os reitores das universidades brasileiras, em toda a sua história, jamais exerceram poderes administrativos em controle da saúde pública e que nem a Constituição brasileira, nem a lei federal, estadual ou mesmo os recentes julgamentos do STF permitem fundamentar a atribuição sanitária dessas autoridades públicas. E no próximo bloco, a gente mostra as ações inovadoras do TRT da Bahia para estimular a reciclagem e reduzir o consumo. Voltamos já. A TV Justiça é importante para a sociedade brasileira porque, durante os seus 20 anos de existência, consolidou-se como meio de transmissão de conhecimento e de informações de extrema confiança e qualidade, apuradas de fontes fidedignas e sempre transmitidas com o maior profissionalismo e competência. O Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para facilitar o trâmite dos processos envolvendo superendividamento. Magistradas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foram indicadas pelo CNJ para participar do trabalho.
Debater a aplicação da lei do superendividamento é o principal objetivo do grupo, coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi. Até o momento, já foram realizadas 2 reuniões virtuais, com a participação das magistradas do TJRS, juízas de direito Clarissa Costa de Lima e Karen Henrique Bertoncello, que estão representando o Judiciário Gaúcho. O grupo de trabalho do CNJ, sob a regência do ministro Buzzi, pretende reunir todos os operadores que estão trabalhando com a proteção do consumidor, com o procedimento do superendividamento, para que nós possamos otimizar o fluxo de trabalho, aplicando a lei, elaborando material didático, dando publicidade, para que o consumidor brasileiro conheça a proteção legal existente. A Lei 14.181 alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito e prevenir o superendividamento. O GT criado pelo CNJ tem uma relevância social para a concretização da norma e irá auxiliar na divulgação da cultura do pagamento, introduzida pela nova regulamentação. O Código de Defesa do Consumidor foi atualizado em julho de 2021. Ele criou um microsistema de crédito ao consumo, oferecendo, no nosso ordenamento, uma tutela legal de proteção ao consumidor superendividado. O Tribunal Regional do Trabalho na Bahia implantou uma série de medidas para estimular a reciclagem de materiais e reduzir o consumo. O resultado foi tão positivo que o TRT avançou 16 posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Sustentável. Com gasto público eficiente e menor impacto ambiental, o TRT da Bahia chega aos 10 primeiros colocados no ranking do Índice de Desenvolvimento Sustentável. O regional passou da 24ª para a 8ª colocação no ranking, segundo o 5º balanço de sustentabilidade do Poder Judiciário apresentado pelo CNJ. O aumento no desempenho sustentável passou de 35,8% em 2019 para 61,6% em 2020. A sustentabilidade não é mais uma moda, né? Não é simplesmente uma moda ou uma tendência. A sustentabilidade é uma necessidade, em especial porque nós temos não só a escassez de recursos naturais, como também a escassez de recursos orçamentários. Então, a administração pública precisa aprender a gastar bem. Então, nós estamos agindo basicamente de acordo com a política do CNJ, implementada pela Resolução número 400. O secretário de Gestão Estratégica do Regional, Márcio Fernando Ribeiro, explica que as ações constam no planejamento estratégico do órgão. Todas as ações que nós desenvolvemos desde 2012, lá com a implantação do PJE, já era visando a sustentabilidade, lembrando que temos 3 grandes eixos em sustentabilidade, tanto ambiental, como econômico, como social. O TRT atua principalmente nesses 2 eixos, social e econômico, e nisso a gente já consegue hoje colher alguns frutos bem marcantes. Só para a gente ter uma ideia, em 2020, em reais, a gente economizou mais de 13 milhões de reais. Isso é um fator bastante forte. Medidas simples, como a economia de recursos e também o estímulo à reciclagem, têm feito a diferença. Temos diversas ações já implementadas, a exemplo da coleta de papéis e plásticos, a coleta de pilhas, a coleta de materiais de baterias, inclusive a suspensão do uso de copos plásticos. Nós temos ainda a inclusão de feirinhas orgânicas. Nós temos a substituição de lâmpadas para diminuição de energia elétrica. Além da gente racionalizar o uso de recursos como combustível, água, energia elétrica e até mesmo a utilização racional dos telefones, a gente tem conseguido gerar, né? Seja por coleta, seja por microgeração. Nós temos hoje 11 municípios já com placas fotovoltaicas que já geram economia para o tribunal de cerca de R$500 milhão por ano. Um investimento que continuará. As medidas, elas vão ter sua continuidade, como também elas vão ter a sua ampliação. Nós temos aí novos projetos, todos eles voltados nessa linha, tanto da sustentabilidade quanto da responsabilidade social. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.